Sejam bem-vindos a mais um episódio do Sindicato dos Escritores. Eu sou o Otávio e comigo aqui hoje o exemplo máximo de vida saudável tem o Tots Olá. e o segundo exemplo máximo de vida saudável, mas mais voltado para academia e bomba, João. Olá. Então, Quando que foi dado, que foram dados esses prêmios aí que eu não estava presente, não? tá sendo aqui, é on the go, tá na hora aqui, ao vivo. Ao vivo e a cores. E aqui o seu anfitrião menos saudável para trazer hoje um desafio que tem tudo a ver sobre saúde, um episódio temático novamente. Mas antes de partirmos para isso, vamos ao off-topic. Tinha uma indicação de um filme que eu vi na semana passada e gostei muito. Que é Na sessão da tarde, né? Na sessão da tarde. Acho que não é bem o tipo de filme. Sessão da tarde portuguesa. Que é um filme francês que se chama La Haine. E significa o quê? O ódio. Oh. E é um filme em preto e branco, mas é um filme recente, assim, é de 95. Preto e branco por escolha, então. Sim. E basicamente ele pega 24 horas da vida de três adolescentes, jovens, assim. Adolescentes não, já são quase adultos, acho. E que eles moram, tipo, num subúrbio na França. E tá tendo uma revolta popular porque a polícia acabou atirando num jovem também, na noite anterior, assim. Então, e o filme fala muito fala da violência, assim, das autoridades e de como essas pessoas que vivem nos subúrbios são deixadas de lado, assim, né, na sociedade atual. E assim, o filme é incrível do ponto de vista cinematográfico, assim, os planos, os diálogos também eu gosto muito, parecem muito autênticos, assim. Foi um filme que eu gostei muito, muito mesmo. Tô vendo aqui que ele entra na categoria de filmes em que o diretor é o protagonista. O diretor é o Nossa. Não sei protagonista? dizer se. Não sei se ele é o protagonista, mas ele é um personagem, aparece no elenco. Tá, sim. Skinhead Neonazi é o personagem Nossa. dele. Não é um. Não é Meu o Deus. protagonista. Não é nenhum dos três personagens principais. Achei interessante. É que ele é o primeiro que aparece como elenco, né? Deve ser mais por ser diretor mesmo. Algo de errado não está certo. Mas o Vincent Cassel acho que é o ator mais famoso desse filme, que é Não. um cabelinho bem curtinho, assim. Vocês devem conhecer a cara dele. Então fica aí a recomendação, o ódio, né? Tanto pra filme como pra vida. Pra vida já sou adepto, filho. Dessa religião nós já somos. Religião. Não, religião não. Desse movimento filosófico. Uhum. Religião Temos não é mais comigo. algo, Tots? A religião só está presente nos meus contos. A hora que eu. Na vida real, o João é uma pessoa bem paz e amor, bem tranquilidade. Isso aí. E fogo nos nazistas. Fogo no Sempre. nazista, né? Uhum. O que mais temos, Tots? A outra coisa, eu não sei se vocês já jogaram alguma vez aqueles jogos do Jackbox Party Pack. Já ouvi falar, mas nunca joguei. Não, mas isso soa familiar. Volte e meia vejo, tipo, em promoção, mas nunca comprei. Tem vários volumes, né? Alguma coisa do tipo. Tem vários. E eles são muito bons, assim, pra jogar com pessoas que não estão acostumadas a jogar. Porque todos Jogar com eles. não gamers. E todos eles são sempre engraçados, assim. E é muito fácil de jogar, porque tu precisa ter só uma pessoa rodando o jogo e todo mundo consegue jogar pelo celular. E normalmente são jogos ou de desenhar, ou de fazer frases, assim, sabe? É tipo um Gartic da vida. Eu adoro esse tipo de Parece. jogo, cara. Eu adoro esse tipo de O jogo. Gart que é o do desenho, né? Isso, Tá, que vem nós já jogamos no trabalho várias vezes o Gartic Phone. É muito bom, né? Muito, muito engraçado, cara, cada coisa que sai lá. Mas enfim, é nessa veia. E às vezes a gente joga no trabalho, por exemplo, como o Gartifone ou esses do Jackbox Party Pack. Jackbox Party. Uhum. E dessa vez a gente jogou um que é do Jackbox Party Pack 7, que se chama Talking Points.
que é basicamente você tem que fazer tipo uma apresentação improvisada, tipo uma talk. Ih, meu Deus. Só que tipo, tanto o tema quanto as imagens são meio que decididas na hora, assim. A primeira coisa do jogo é ele te dá meio que umas frases incompletas e você coloca uma lacuna, assim, por exemplo, Meu teve, Deus. teve uma frase que eu coloquei que acabou sendo usada, que estava escrito assim: eu sou um fantasma e eu tenho um unfinished business e tô voltando para avisar você, e esse unfinished business e daí era lacuna. E daí eu peguei e escrevi, era o que ele tinha que falar para a pessoa, né, que era um unfinished business. É, ele acabava tipo com I need to tell you, e daí eu escrevi tipo not to pee in the shower. Isso é um Whose Line Is It Anyway É, meets Cards Against Humanity? é mais ou menos, Quase isso. Mas é que assim, aí tipo, isso ficou o tema, que daí foi, tipo, uma pessoa escolheu esse tema, tipo, ele te dá, tipo, 3 dessas frases, e tu tem que escolher uma delas que outra pessoa escreveu, né? E você tem que escolher uma delas pra fazer a tua apresentação. E daí quando você Meio um começa... disparate, então. É o quê? Disparate? Meio que um disparate. Não sei. Disparate é aquele texto que você começa escrevendo e outra pessoa continua e assim vai indo. Não, mas é que é só essa frase, tipo, a pessoa meio que completa ali a lacuna, daí você recebe 3 dessas frases que as pessoas completaram lacunas e escolhe uma delas para ser o tema da tua apresentação. Tá. E aí as apresentações são meio que em dupla, porque tipo, você vai falar sobre esse tema e a outra pessoa fica selecionando fotos, imagens que tem ali. E, e daí, tipo, você vai falando e de repente aparece uma imagem que a pessoa escolheu e você tem que meter aquilo na tua apresentação ou na tua história. A história que eu contei era, tipo, a vez que eu sobrevivi a um encontro com uma vaca. Cara, isso, tipo, é muito difícil porque você tem que improvisar, inventar a história do nada, assim. Na hora. Eu acho que eu seria péssimo pra esse tipo de jogo. O meu improv não é bom, não. Nada bom. Mas é legal, é legal. Eu gosto mais de assistir. Eu sou que nem o João. Eu gosto mais de assistir essas paradas do que fazer de fato, Eu né? seria Mas é muito tipo o divertido. Michael do The Office naquela aula de improv dele, cara. Eu ia do nada pegar uma arma, não, eu sou um agente. Essa aqui é a minha arma. Esse é o meu nível de improv. Muito que é bom. Como é que é o nome do jogo mesmo? É Talking Points, é Points. o minigame, mas é no Jackbox. Só tem em inglês, né, Tots? Cara, eu não sei se ele é localizado. Boa pergunta. É capaz de ter, cara. Mas tipo, esse aqui, tu pode... As frases que ele apresentava ali eram em inglês, né? mas daí, tipo, eu fiz a apresentação em português, eu ia meio que traduzindo Entendi. ao vivo. Bom, eu trago aqui o final de uma saga que iniciei em janeiro. Estava lendo um livro de contos. O livro de contos do Voltaire, e ele está de volta. Só para deixar um veredito básico ali. Eu tinha começado falando que eu tinha lido metade dele, e assim, apesar de ter algumas ideias legais, eles eram contos bem repetitivos. E eu venho aqui dizer que 70% do livro é isso. Os últimos 2 contos ali onde o negócio melhora, mas aí já tá muito no final da história, né? Queria recomendar o conto do O Homem de 40 Escudos, e esses são contos que eles são tão longos que eles também foram publicados separadamente, sabe? O Homem de 40 Escudos tem tipo umas 60 páginas, mais ou menos. São contos. Nome. São contos. Então, o título 40 escudos era a unidade. Monetária. Assim, era o que eles usavam, monetária, exatamente. Não, eu não lembro de qual, se era Mesopotâmia ou o quê. Ele faz bastante contos, assim, em civilizações mais antigas, só que fazem relações principalmente com as situações que a França do período dele passavam. Os problemas com a alta burguesia. E esse Homem de 40 Escudos é muito engraçado porque ele fala muito sobre os impostos e sobre as contradições de impostos, né? Que ele é só dando uma breve fala do conto, ele é um homem que tem 40, a propriedade dele vale de 40 escudos e ele é obrigado a dar ao Estado metade disso, pela lei do imposto, né?
E aí. Só que aí, ele com 20 escudos, esses 40 escudos é o valor que ele ganha por ano dessa propriedade. Então ele tem que sobreviver com 20 escudos por ano. Daí ele fala que ele não consegue e cobraram outros impostos em cima dele, ele foi preso, basicamente. E aí, durante toda a jornada de vida dele, ele vai se encontrando com várias pessoas e sempre vai perguntando, tipo, pessoas com mais dinheiro do que ele. E que trabalham muito menos. E ele vai descobrindo que, tipo, e cada uma delas tem uma justificativa por lei do porquê que ela não precisa pagar imposto, sabe? Basicamente, tipo, vai criticando esses pequenos e grandes burgueses que têm a renda. Por exemplo, um dele, ele conversa com um cara que, eu tenho 180 escudos, e daí ele pede, então você dá metade pro governo? Não, jamais, pois a minha terra é herdada, então ela não é minha, então eu não sou obrigado a dar pro governo um dinheiro de uma terra que me foi dada. Enquanto a sua terra, você comprou ela, então óbvio que você tem que dar metade do seu dinheiro pro governo. Claro. Eu gosto que os filósofos cara, cada vez mais incentivam a anarquia. Sim, mas é muito engraçado. Então, esse é um dos contos bons do texto, sabe? Do livro, desculpa. Mas tem outros que, tipo, tem momentos assim, muito sagazes, mas ele fica repetindo essa mesma coisa durante 80 páginas. Aí fica mais maçante. Então, assim, Voltaire sabia criticar, sabia escrever bem, mas era um tanto quanto prolixo na sua narrativa, na sua desenvoltura narrativa. Então, recomendo, assim, tem algumas histórias deles que realmente são muito boas. Eu recomendo mais o Tratado sobre a Tolerância, que é um ensaio dele, do que esses contos em si. Mas me diga uma coisa, Otávio. Você voltaria a ler Voltaire? Certamente voltarei, mas acho que não para contos. Acho que para ensaios mesmo, que foi onde o autor se mostrou mais assertivo nos seus argumentos e na sua condução de texto mesmo, sem enrolar muito, sem dar muita curva ali onde não é necessário, né? Mas é isso da minha parte pro Off Topic essa semana, meus caros. Não tem nada acontecendo no mundo? Não tem nada, não. Nenhuma guerra iminente. Nothing to see. Nenhum grupo. Na verdade, teve uma coisa bem interessante que eu percebi esse ano, que eu não sei se foi coincidência, mas vários países da Europa iluminaram locais com luzes azuis e amarelas. Eu acho que isso foi algo bem legal. Deve ser alguma comemoração de que eu não estou ciente, mas vai saber. A minha mãe ontem veio perguntar se eu moro perto de onde está acontecendo a guerra. Você mora mais perto do que ela, pra ser sincero, né? Você mora mais perto do que ela. Por acaso eu até fui ver porque é difícil ter uma noção. E eu fui ver quantos quilômetros dava daqui até Kiev de carro. Né? E de carro dá 4.000 quilômetros. Então é uma... 10 vezes uma viagem pra Floripa, então. É uma boa distância. Mas se for ver, no Brasil, se tu sair do Rio Grande do Sul e até o Acre, não dá mais ou menos isso? Um pouco menos. Todo mundo sabe que o Acre não existe, então essa comparação nem é válida. Desculpa. Pode ser pode ser Manaus. Não vou nem debochar que um mangá da minha coleção eu comprei do Acre. Levou 4 semanas pra chegar. Sem brincadeira. Que passou por algumas viagens interdimensionais, Otávio. Provavelmente, né? Passou por algumas dimensões até chegar no plano que nos encontramos. Falando também nesse tópico, eu vi um meme muito bom. Vou mandar pra vocês no canal e depois eu vou colocar no post também. Que é... Eu não sei de que filme exato que é esse cara, se é filme da Pixar ou algo assim. Mas diz, tipo... Os Incríveis. Os Incríveis. É o meme do Senhor Incrível? Vivendo 3 crises globais ao mesmo tempo. E daí alguém comentou isso no Reddit, né? Perguntando quais 3. Perguntou tipo 3. E daí alguém respondeu: a guerra, mudança climática e NFTs. A pandemia tá tudo bem, né? Exato. Tudo bem a pandemia. Essa é a piada. Tá tão bom que é tão bom ver o declínio que tá tendo a NFT nas últimas semanas, assim, da galera meio que caindo na realidade sobre o negócio, né? E eu tenho um colega no trabalho que tava, tipo, no começo tava super, uhul, NFT é o lucro e não sei o que e tal.
E aí, essa semana a gente perguntou pra ele, e aí, como é que tá indo os NFTs, né? Que ele tava comprando e tal. Tão lá, né? Não estão dando lucro, não estão dando prejuízo, não estão fazendo nada. Existem, né? Você vê a clara amargura, né? Conforme o tempo foi passando. Tem um perfil muito bom que eu sigo no Twitter, que é Crypto Bros Taking Losses. É muito bom, cara. Toda hora posta uma coisa muito engraçada, cara. É muito bom. Mas deixemos esses papos... Essa discussão filosófica assuntos... para Voltaire. Deixemos para... E agora voltemos ao propósito principal do episódio de hoje. Ai, meu Deus do céu. Até parece que o desafio de trocadilho. Ai, ele vem aí. Não, já teve um episódio de trocadilho, porra. Vai ter um só, que o texto inteiro tem que ser só trocadilhos. Socorro. Vamos lá, então, ao desafio dessa quinzena. Qual foi? Desafio. Escreva uma história onde o personagem adoece. E pontos bônus. Descreva o personagem percebendo que está adoecendo, sintomas, paranoia, afins, ou o personagem não está doente de fato. Então, começamos com uma história pra lá de religiosa com Robson. Religiosa? Angelical. Tá que pariu. É um anjo do Evangelion, Otávio. Nossa, a gente precisa logo aderir ao sistema de câmeras só pra ver a cara sem expressão, a falta de reação. Mas então vamos ao conto de Robson. Vamos. Angelical. Uma sombra esguia e ligeira deslizava pelos corredores escuros do hospital. Movia-se com propósito. O som quase abafado de uma maçaneta girando ecoou brevemente, e a pálida luz que vinha da rua registrou um breve movimento de um vulto baixo se esgueirando pela porta entreaberta. Dentro do quarto, o barulho constante de um pequeno motor elétrico dominava a atmosfera, entrecortado por uma respiração profunda e pesada. O cheiro de álcool etílico era quase intoxicante, não fosse pelo outro odor que emanava da pessoa deitada, e o qual a sombra conhecia tão bem. Cheiro de morte, ela chamava. Não era invenção sua. Ouvira da sua mãe quando ainda tinha 9 anos e perguntara qual era aquele cheiro estranho no quarto da avó. Você parece cansada ultimamente. Sim, tenho trabalhado muito. O homem assentiu. É do trabalho voluntário? Sim. E o que mais? Tenho dormido mal também, e sempre me dói a cabeça. Olha, Angélica, quando você começou a fazer esse trabalho com os doentes, eu disse que achava que era uma boa ideia. E no início, parecia mesmo ter deixado você mais alegre. Mas me parece que isso não está mais fazendo sentido para você nesse momento. É que tem tantas pessoas para ajudar. Angélica, lembre-se que esse não é o seu trabalho. Você é uma consultora imobiliária, não é uma médica e nem uma enfermeira. Isso era uma projeção das frustrações da sua mãe. Não é algo que te pertence. Eu sei. Mas é difícil evitar. Eu consigo ver ele sofrendo. Me dói muito. Faz você lembrar da sua avó, não é mesmo? Acho que sim. Às vezes acho que a minha mãe se culpava por não ter conseguido ajudar ela. E passou aquilo tudo pra mim. O homem se levantou. Então vamos encerrar por aqui. E você vai refletir sobre isso. O vulto se precipitou sobre a pobre criatura moribunda, e com muita familiaridade tirou-lhe a máscara de oxigênio. Antes que ela abrisse os olhos, pegou um travesseiro e colocou sobre o rosto do doente, pressionando levemente com o peso do corpo. Houve um pequeno solavanco, não muito maior que um espasmo, e foi tudo. Já estava livre. Colocou novamente a máscara de oxigênio e ajeitou o travesseiro. Antes de sair, encarou longamente a pessoa recém-curada. Estava livre de sofrimento e da espera agoniante. Parecia em paz. O vulto sorriu. Aqui vemos o nascimento de uma serial killer. Eu espero pelos próximos capítulos. Eu fiquei um pouco perdido, pra ser bem sincero. A primeira vez que eu também. Com esses dois trechos e o encaixe do meio. Pra quem tá ouvindo até fica mais difícil, porque não dá pra perceber a divisória do texto, quando né? Quando começa o diálogo e termina o diálogo, é outra cena. Eu faço uma transição na edição.
Mas eu fiquei meio confuso, porque a primeira descrição dá a entender que é uma criatura sobrenatural, né? Não sei se o João teve a mesma Na impressão verdade, também. eu tive essa impressão. Eu achei que seria tipo um avatar da morte, por exemplo. Mas, Ou a própria não, a morte, primeira né? impressão, Algo se do você tipo, prestar né? atenção, tem coisas que fala que, por exemplo, aqui, ó, cheiro de morte, ela chamava. Ou seja, aqui dá pra ver que Uhum. é a personagem mulher, no caso a Não, Angélica. mas o final do parágrafo já vai deixando, né? Que Parecido. fala que era como a mãe dela tinha dito, né? E Eu tudo acho mais. que eu acho que a forma como o Tots descreve a figura por ela estar andando tão sorrateiramente pelo hospital e tudo mais. Eu suspeito que seja um Parece ser hospital. sobrenatural, né? Tá escrito que é Pois um é. hospital ali, sim. Ah, é verdade, verdade. Isso, é um hospital mesmo. Eu acho que é mesmo essa forma como você descreve a figura andando toda esguia e oculta por aí. E ainda mais o que ela faz, né, no final da história. Uhum. Que dá a aparentar que seria algo sobrenatural, tipo a morte chegando, literalmente e tal. Uhum. Mas daí a parte que você Mas fala. né? Não, sim, sim. Mas eu digo uma personificação Sim, da sim, morte, sim. né, no caso. Que Eu não também sei é. se Mas. você quis criar o conceito de tipo uma família de serial killers, quase? Não, Ou é não, só não, ela? não. Não, é ela, é mais sobre É só o ela, trauma né? dela. É tipo, tipo isso dela quando ela era. O psicólogo fala Da avó, sobre né? as frustrações. Uhum. Sobre a avó dela e tipo, a mãe não conseguiu lidar com a frustração de não salvar a avó e passou aquilo pra filha no sentido de tipo tentar obrigar a filha a ser médica ou algo assim. E a filha também acabou frustrada e ficou muito traumatizada com essa situação de ter a avó ali sofrendo, doente por muito tempo. E como ela não pôde virar uma médica, ela arranjou outro jeito dela de tipo libertar as pessoas, né? Tipo, para ninguém passar por aquilo Sofrer. que a avó dela Isso. passou e que ela passou quando criança. Aí eu tenho que bater palma porque é uma médica com 100% de aproveitamento, 100% de casos curados. Uma médica. Melhor que A uma médica. médica que dá sempre alta, né? Ok, Sempre dá ok. alta final, né? Do paciente. Mas isso me lembra um pouco aquilo que nós Óbito também é comentamos. alta, né? Essa frase Essa teve numa frase CPI por saiu aí. numa Nossa CPI, senhora, né? nossa Exatamente. senhora. Não podia faltar, né, a referência. Tipo, Não, logo, a logo gente só tá teremos outra. começando as referências políticas desse episódio estão apenas começando. Justo. E esse conto me lembrou um pouco algo que nós comentamos, que eu acho que foi o Tots mesmo que comentou até em outro capítulo, não muito tempo atrás, outro episódio, sobre aquele personagem do Naruto que mata as pessoas para que elas sejam lembradas como boas pessoas e tudo mais, sabe? Uhum. Lembrou um Pessoas pouco isso. velhas, né? Não, Muito não era, bom. aquele lá não era Velhas? especificamente de velhos. Era só sobre matar as pessoas para quando as pessoas morriam elas viravam. Ninguém lembrava das coisas ruins. Eu Então, acho que o Otávio quis Sim, falar sim. sobre o tema do episódio, não sobre a treta do Naruto. Não, mas acho que eu confundi mesmo. Mas Naruto ataca novamente, né, bicho? uhum. É que me lembrou um pouco a temática, Hum. assim. Esse texto me lembrou Doutor Sono. Não sei se algum de vocês Eu leu Não. não ou assisti assistiu o ainda, não filme. assisti Eu assisti nem. o filme só. E, bom, pra quem não sabe, Doutor Sono é a continuação de O Iluminado. Ah, é. E, sim, é a continuação direta do Iluminado e conta o que aconteceu com Danny. E o começo dessa história mostra o que ele fez com esse dom da iluminação que ele tinha, né? E ele faz a mesma coisa que essa personagem, no sentido de que ele começa a cuidar de idosos nesse trabalho voluntário. Só que como ele tem esse dom da iluminação, ele não mata, né, as pessoas, mas ele sabe quando elas vão morrer e ele, tipo, vai conversar com elas para que elas não fiquem sozinhas nesse último momento de vida, sabe? Hum. Esses velhos. Eita. Me lembrou bastante o Iluminado. Mas no caso, a Angélica mata, né? Não tem Cura. toda essa. Cura. Não tem essa beleza. Então, o nome Angélica e o título angelical é bem proposital nesse sentido, né, Pois, Tots? sabe o que é engraçado? É que eu quando vou dar nome pros personagens, o meu processo é tipo, eu começo a visualizar o texto na minha cabeça e penso na frase que o nome vai aparecer e deixo o meu cérebro preencher o primeiro nome que me vem à cabeça. E o primeiro que me veio foi a Angélica, logo no começo, ainda nem tava tipo 100% a ideia. Depois que eu acabei de escrever,
eu vi que a Angélica de anjo, eu pensei, nossa, faz muito sentido. Mas tipo, não foi proposital. Quer dizer, talvez o meu inconsciente tenha planejado, mas não foi. Por ter usado o personagem doente como um personagem não ativo na trama, por assim dizer, o enfermo, né? Que acaba Depende do teu aparecendo. ponto de vista. Do meu ponto de vista, Tem os o ponto de dois vista. são enfermos. Tem o ponto de vista dela, tá. É um outro tipo de doença. É. Não Tanto é que o. a parte de descrever os sintomas eu faço dela, né? De ela descrever os sintomas dela. Eu diria que quem infectou ela foi o psicólogo. Ou psiquiatra. Infectou? O psicólogo dela se chama Hannibal. Infeccionou ela com psicopatia. Com Exato. psicopatia, certamente. Mas então, da onde que surgiu essa ideia, você vendo o desafio, Tots? Pois, boa pergunta. Foi inspirado numa última conversa que eu tive com a minha psicóloga, sabe? Sim, falei de experiência pessoal. Eu faço trabalho, desde que eu comecei a fazer trabalho voluntário. Pensando nisso. Não, mas... Denúncia ao vivo. mas eu não sei muito bem, eu tava com essa. Agora eu não lembro se eu pensei primeiro na doença do sentido do psicopata, de se tratar. Mas pensei nisso de alguém que matava as pessoas pra libertá-las do sofrimento, assim, foi a primeira motivação. Que eu tava pensando, tipo, nas pessoas doentes, assim, né? E daí tive essa ideia, tipo, ok, uma pessoa obviamente doente mentalmente que mata as outras pessoas doentes fisicamente, né? Então é doente contra doente. É a ideia da história. Jogo justo, Só que alguns têm mais chances de se justo. defender que os outros, né? Jogo justo talvez seja meio forte. Doentes somos todos. Vamos começar por aí. Alguns em maior grau que outros. Agora ficou em xeque se esse psicólogo é bom mesmo, né, cara? Porque vamos ver se ele vai desvendar a psicopatia dessa paciente, né? Acho que O plot twist é que ele faz isso propositalmente pra soltar psicopatas. Tem aquela velha questão de que você identifica como psicólogo, você identificaria um psicopata porque ele emula sentimentos, né? depende né? de quão bom Depende é o psicopata. de quão bom, exatamente. Ali ela tava claramente fingindo exaustão, cara. Eu não sei se ela tá fingindo. Não, tô brincando. Mas... Dependendo do grau de psicopatia, tem esses estudos que falam da questão deles emularem, né, os sentimentos, porque tem aquela velha. Qual que é a palavra? Noção, né, de que psicopatas não sentem empatia, né? É o que dizem. Mas, como tu falou, dependendo do nível de psicopatia, né? E se ela também vê isso que ela faz como uma psicopatia, né? Ela tá vendo como uma libertação, né? dos doentes, né? Exatamente. Mas aí por que ela tá no psicólogo? Exatamente, né? Porque alguma coisa no subconsciente tá dizendo que Foi é feio. O psicólogo é feio, errado. Que deu o tilt ou o clique nela. Que horror. Essa é a premissa de Hannibal. Na verdade, o psicólogo é o verdadeiro psicopata. Tem uma cena, inclusive, eu não sei, vocês já chegaram a assistir a série do Hannibal? Não, mas é com o... Mads Mikkelsen. Isso, nossa, ele é muito bom, cara. Eu acho que eu vi. É muito bom ele. Tem uma cena muito boa que tá um policial, tá um policial, um psicólogo, uma jornalista, se eu não me engano, numa sala e, tipo, ela joga um dado que, tipo, essas são as 3 profissões que mais resultam em psicopatas. Quais jornalistas? Jornalista. Eu não lembro se é policial o nome, mas eu acho que talvez seja até forense, sabe? Acho que é investigador. Investigador forense, né? E eram as 3 profissões que, segundo dados de uma pesquisa, resultavam em psicopatas, né? Tipo, de onde mais surgiam.
Esse, pra entender. esse seriado é o que na primeira temporada ele ainda é criança? Mostra a infância dele? Não. Não? Não, esse acho que você tá Não. pensando Esse é o em filme, é Hannibal. Hannibal, a Origem do Mal, acho que Ah, é. tá. Então eu não vi o seriado. Esse é um seriado que tem os personagens do filme, mas ele é meio que tipo um como que é o Silêncio dos Inocentes. Hum. Tipo, ele conta desde a época em que o Hannibal era Hannibal the Younger psicólogo, Years. é, e como que foi, tipo, caindo essa máscara dele e os crimes que ele cometeu ao redor. É uma série muito boa. Hum. Falo bem sinceramente, ela é muito bem escrita. Quantas temporadas ela teve? Três temporadas. Aham, e pelo que eu me lembro, ela fecha bem redondinho. Eu acho que eu não cheguei a assistir a terceira, se eu não me engano. Mas é muito boa. A primeira e a segunda temporada são muito boas. Eu Recomendo gosto muito também. dos filmes do Hannibal. Eu ainda não assisti nenhum, inclusive. Só, Sério? só Porra! assisti a série. Tipo Silêncio dos Inocentes e tal, você não viu? Não, não assisti ainda. Eu queria ler o livro antes de assistir Ah, o tá. filme. Seu Mas eu hipster. sei que eles são bem diferentes um do outro. Eu nunca li, eu só vi os filmes há muitos anos. O primeiro é de. Não sei se é tipo. Quase do fim da década de 80 ou se é bem do começo dos anos 90. E daí o segundo, que é o. Acho que é só Hannibal o nome do segundo, cara. É Hannibal, só Hannibal que Ele daí é a é. sequência, né? Uhum. Isso. E daí o Dragão Vermelho, né? Que na verdade, cronologicamente, é o primeiro dos filmes. Uhum. É impossível, né, falar sobre psicopata e Não trazer o não Hannibal aqui. falar, não trazer Hannibal, né? Mas agora deixa o João, se tem mais alguma pergunta, algum Não, não. comentário. Tots, tu tem alguma coisa que você gostaria de elucidar ou perguntar pra nós? Não, acho que não. É um texto bem curtinho, bem conciso. Curtinho, direto ao ponto. Você ficou satisfeito com o resultado final do seu texto? Essa é a pergunta que sempre faço, no fim dos debates. Sim, eu gostei. Eu acho que talvez, curiosamente, esse texto, o diálogo, eu acho que poderia ser um pouco melhor. Eu não gosto de alguns pedaços dele, enquanto a parte da descrição eu gostei. Assim. Uhum. A A pergunta do descrição mais Tots. Vocês sombria. acharam que ficou muito na cara a autoinserção? Você quer saber qual é a parte de auto-inserção desse texto aqui? Será que Ah, quero saber? Né? é a parte do cheiro de morte. Que eu era muito criança, assim, mas eu lembro de ir na casa da minha avó e a minha bisavó, tá, ela ficava, tipo, ela tinha quebrado a bacia em algum momento, então ela, tipo, vivia na cama. E Uhum. ela já tava, tipo, muito velha nesse ponto. E eu lembro, tipo, do cheiro desse quarto, assim, na casa da minha avó. E Nossa. lembro de associar isso com o cheiro de morte, porque logo depois, acho que ela morreu, não foi muito tempo depois de eu ver ela lá. Mas tem muito disso, né? Tipo, principalmente como tu falou que tu passou isso na infância, de relatos de pessoas que têm algum contato com a morte na infância, de relatar o cheiro ou o som. Tem gente que associa com algum sentido, né? Uhum. Uhum. Eu não tenho nenhuma experiência pra relacionar. Será que são pessoas mais sensitivas? Uma outra coisa que eu ia falar sobre o texto era que, a princípio, o que eu ia escrever era. Quer dizer, a ordem das coisas, que aqui eu coloquei o diálogo bem no meio, né? E a Uhum. princípio eu ia escrever. Tava o texto todo, eu já tinha praticamente escrito toda a parte descritiva, e daí eu ia escrever o diálogo depois. E aí ia ter mais um trecho depois, que ia ser tipo uma segunda vítima, basicamente, e daí só na segunda eu ia deixar claro que era Angélica. a Angélica. Então na primeira ia ser tipo Uhum. um assassinato, daí ela fala com o psicólogo, e daí ia ser ela, tipo, no outro dia, fazendo Tipo, de ela fala novo. com o psicólogo como se ela tivesse, tipo, presenciado o assassinato? Hum. Não, Ou comentando sobre ter visto o crime acontecendo, ou sobre os Não, mas problemas dela mesmo. o presenciado, pô. não, a parte da conversa com o psicólogo ia ser igual. Ia Tá, não ser... relacionado ao que tinha acontecido na primeira cena em si. Exato. Ah, Uhum, ok. entendi. Talvez até ficasse interessante agora você comentando. Quando você falou do diálogo, uma coisa que eu lembrei, eu não sei porque esse psicólogo, principalmente a fase final dele, me dá um pouco de passiva-agressividade. Isso aqui é porque eu quis colocar um psicólogo lacaniano, que
Eu nunca me consultei com lacaniano, mas eu acho uma palhaçada. Lacraniano, da lacração? Lacraniano, exatamente. Psicólogo da lacração. Mas só pra explicar, não sei se vocês já viram, devem ter visto em algum seriado, alguma coisa assim, uma cena parecida que é tipo quando a pessoa chega num ponto, então, talvez eu esteja falando um pouco de merda, mas a pessoa chega quando ela fala alguma coisa, tipo aqui, que a mulher falou, a Angélica falou, que ela, tipo, acho que minha mãe me culpava por causa disso, né, e tal, tal. Uhum. O psicólogo encerra a sessão ali, mesmo que não tenha dado o tempo máximo, que é pra pessoa ficar naquele ponto e refletir sobre aquilo, realmente. E às vezes isso pode acontecer, tipo, no começo. Outro dia eu tava vendo histórias de pessoas que fazem terapia e uma menina falou que, tipo, foi meio que no primeiro minuto, ela falou alguma coisa e o psicólogo encerrou a consulta ali. E, tipo, isso faz parte da técnica, né? E achei que aqui era. Achei que encaixava bem. Técnica de veras severa, né? Não, agora faz sentido com você explicando. Eu não conhecia Também não. esse estilo. Eu acho que eu não ia gostar disso. Né? Pra mim parece uma coisa muito muito desgraçada, assim. Te deixa meio fudido das Cortar ideias, né? É, exato. Mas também depende da intenção que tu vai atrás do psicólogo. Isso daí também é muito Pessoal. pessoal, exato. Muito Pois é, particular de cada um, né? eu nunca fiz, então, sei lá, talvez até fosse. O efeito, né? Você não tem sei. como dizer qual que é o efeito, né? Pelo visto pra Angélica não tá funcionando muito bem, né, galera? Ou tá, né? Ou tá, Usar a intenção do psicólogo. Quer dizer, talvez ela esteja conseguindo o que ela quer, não sei. Muito Sempre bom. quis ser eu mesma. Vamos então ao leito de morte. Vamos. De um leito de morte pra outro. Esse é o ritmo desse episódio. Mas então tá. Vamos lá. Leito de morte. Logo após terminar um farto almoço, o coronel Sebastião estava certo de que iria morrer. Já tendo feito as pazes com o iminente fim de sua vida há algum tempo, mandou chamar o padre Antônio para se confessar. Na sala de sua imensa fazenda, deitou-se no sofá de couro, cercado pelo filho mais velho e alguns fiéis empregados da casa. Segurava um pano já encharcado de sangue. O médico da família tentou assumir as rédeas da situação antes da chegada do padre, argumentando que sua sangria seria o suficiente para curar o coronel e garantir-lhe mais uns bons anos de vida. Pro inferno com suas sangrias e remédios baratos, médico charlatão. Achas que eu sou uma espécie de imbecil? Que não sei quando é chegada a minha hora? Vá às favas com a sua medicina. O que eu preciso é do meu padre Antônio. Onde infernos ele se encontra? Miguel! Miguel! Chamava pelo filho. Já mandei 2 homens buscá-lo, meu pai. Pois deveria ter ido junto. Que me adianta o imprestável a mais assistindo ao meu leito de morte? Não diga besteira, meu pai. Não há motivo para crer em coisas tão definitivas. Cale-se! Como coronel, ordeno que nenhum desgraçado soe um pio nessa sala até a chegada do padre Antônio. Como se convocado dos reinos dos céus, o padre chegava acompanhado dos 2 escravos que lhe buscaram na paróquia. Sem quaisquer cerimônias, foi em direção ao coronel. Pediu para que todos se retirassem, exceto familiares. Apenas Miguel permaneceu. Vejo que o caso é grave, coronel Sebastião. Disse o padre ao tirar o pano das mãos do coronel. De que maneira este emissário do senhor pode lhe servir? Desejo confessar-me antes de partir, por tudo que há de mais sagrado. Então, que assim seja. Fui um tolo, padre. Pequei todo o santo dia da minha vida, desde que tomei posse dessas terras. Controlei-as como um verdadeiro imperador, fazendo sangrar a todo aquele que me desobedecia, tirando tudo daqueles que nada tinham, roubando daqueles que não se aliavam a mim, fui um verdadeiro criminoso. E há de ser perdoado, pois confessai-vos os crimes carnais. Mas isso não é nada. Tais crimes nada representam na ampla lista de pecados que tenho a confessar. Prossiga, então. Desprezei meus escravos como se não fossem gente. Segui os passos do meu pai, e do pai dele antes disso. Tive o poder de libertá-los, por vezes me imploraram pela libertação, e eu jamais a consegui. Castiguei-os, matei-os, e mandei fazer ambas as coisas incontáveis vezes. Semana dessa mesmo, mandei matar o filho de Ana Crioula, uma criança que derrubou um copo d'água ao me servir. Pouco havia começado a caminhar. Castiguei duramente a todos, sem nem pensar que aqueles que cuidaram da terra com sangue e suor não têm nem onde caírem mortos. Consideras um crime aquilo que seus pares praticam, mesmo que a lei os defenda? A lei quem escreveu fomos nós, mas ela é pecaminosa. Ela não está na Bíblia. O senhor bem sabe. É um pecado sem expiação. Nada é livre de expiação, havendo verdadeiro arrependimento na confissão.
Eu me arrependo, Padre Antônio, eu me arrependo. Então há de ser perdoado. Não, não basta a confissão. Que mais há de querer? O reino de Deus há de lhe julgar merecedor, se o que me dizes for verdadeiro. Tenho mais algo a fazer. Miguel, traga-me papel e tinta. Hei de deixar um testamento. O filho empalideceu ao ouvir as ordens do pai. Estava prestes a cair em prantos quando recebeu uma bofetada na orelha. O senhor coronel exigia pressa na execução de suas ordens, e assim Miguel o fez. Coronel Sebastião ditou seu testamento para o padre transcrever, alegando que apenas um homem de fé era digno de confiança para tal tarefa. Miguel manteve-se em silêncio, engolindo a ofensa. Primeiro, deixo ao meu único filho, Miguel, a minha patente. Oh, amado pai, agradeço por tamanha consideração. Hei de ser o coronel mais digno que... Cale-se! Deixe-me terminar, verme desprezível. A única patente que receberás é a que está lá fora. Escreve aí, Padre Antônio. Deixo ao meu único filho, Miguel, a minha patente, onde todos dessa casa cagam, mijam e vomitam todos os dias. Pois é isso que meu filho merece. Um templo de merda à altura de sua incompetência. O padre segurou o riso e escreveu tudo tal qual o coronel dizia. Miguel retirou-se da sala em prantos, emitindo muxoxos de ódio ao pai. Quanto à minha patente de coronel, há de morrer comigo. É a única coisa que levarei ao túmulo. De resto, o controle das minhas terras há de ficar com todos os meus escravos, os quais eu liberto por meio deste testamento. Eles que repartam a terra com a sabedoria que me faltou, e vivam livres nessa terra maldita que cultivei. O padre finalizou a transcrição, colheu a assinatura do coronel e rezou ao enfermo, deixando-o a sós alguns minutos mais tarde, visto que o coronel desejava passar seus últimos minutos de vida sozinho, com seus demônios. Na saída da fazenda, Miguel tentou parar Padre Antônio. Segurava uma espingarda e jurava matá-lo se não lhe entregasse o testamento. Atire, meu filho, atire. Vês o que acontece quando desafias um servente do Senhor. Miguel puxou o gatilho e a arma nada disparou. Antes mesmo que pudesse pensar no que acontecia, foi tomado à força por dois grandes homens negros, que o imobilizaram no chão. Assim como teu pai, esnobas daqueles que o servem, aqueles que o cuidam, e neste caso, aqueles que carregam tuas armas. Os escravos da casa agora formavam um círculo ao redor do padre e de Miguel. Uma das escravas se aproximou do padre cabisbaixa e arrastando os pés. Erga a cabeça, irmã Ana. És digna do reino dos céus pelo que fez aqui hoje. Matar é pecado. Pecado leva a gente pro inferno, respondeu Ana Crioula. O leandro é uma planta muito venenosa, sim, mas na quantidade que te dei, jamais mataria. É boa para enganar gente ruim também. Logo mais o coronel estará saudável mais uma vez. Vai ter todo o seu vigor de volta. O que ele não vai ter é isso. Padre Antônio entregou o testamento para a escrava, que pediu para que um dos escravos letrados lesse para todos. Os mais velhos não acreditavam no que ouviam, os mais jovens urravam de euforia, e os pequenos celebravam junto algo que ainda não entendiam. Fez-se muita festa por dias nas terras do ex-coronel, que apesar de não ter ido para o túmulo, largou de seu título, de seu filho e de suas terras. Decidiu virar um homem de fé, buscando entender o que era esse certo que Deus escrevia por linhas tortas, que o fizera abandonar tanto poder em seu leito de morte. Eu tenho um ódio sobrenatural dessa frase. Então temos aí uma trama digna de minissérie da Globo. É, com certeza. E a Globo adora esses tempos latifundiários. Coloniais. Eu achei muita cara mesmo. E agora eu tô assistindo os Maias. E pá, é muito. Consigo ver claramente atores globais fazendo essa encenação aqui. Mas isso é bom? Isso é ruim? Não, assim, eu achei o texto bom, bem escrito. O que. Só que também acho um pouco irreal algumas coisas. Assim, tipo, não me convence o padre ajudar. E. Tipo, falando em realidade, não acho que um padre da Igreja Católica de fato faria isso. Acho que um padre numa minissérie da Globo faria isso. E o plano também, no final, eu achei um pouco estranho. Tipo, se o plano dela era envenenar, ou no caso do plano do padre, aparentemente. Eu tive a impressão que veio mais do padre a tipo, ideia. O plano era envenenar pra matar, ou o plano realmente era envenenar pra ele quase morrer? E tipo, como é que sabiam que ele quase morrer ia fazer ele querer escrever um testamento pra dar tudo? O que eu queria deixar não era... O que o testamento foi uma consequência, que o plano era só, tipo, castigar, punir por ele ter matado a criança.
Ah, fazer ele ficar doente uns dias. Tipo isso. Pra fazer ele ficar doente, exato. Mas aí, tanto que o padre fala que, tipo, o que mais que ele queria, além da confissão, né, era só aquilo que restava, o que podia ser feito. Então, essa iniciativa teria partido do próprio coronel, né. E a ideia seria que, né, o padre da Globo, como o Tots mesmo declarou, tivesse se afeiçoado do que aconteceu com a escrava, né, da morte da criança e tudo mais. Mas entendo quando tu diz que não vê isso acontecendo, porque realmente eu até fui pesquisar para ver se poderia usar algum personagem real, se teve algum coronel, algum dono de terras que libertou e deixou as terras para o escravo em alguma crise de consciência, né, e nada. E isso Tem aí um só artigo fica com Responde a Busca, pra ficção mesmo. Acho que deve ter acontecido muito é terem deixado pra igreja. Pra igreja sim. Pra igreja sim. Mas isso aí. Então, tipo, pensando nisso, eu quis fazer uma história imaginando esse cenário surreal, né? Com a gente conhecendo o nosso Brasil como a gente conhece. E falando em padres, queria dizer que eu acho que o João tem jeito, leva jeito pra padre. Dá um jeito pra padre, né? Nossa, vocês acharam? Eu achei Nossa, que, porra, eu deveria ter lido tão melhor os diálogos. A tua voz eu achei muito. Aquele padre que te dá sono mesmo, que fala assim com a voz calma. Mas aquele elogio disfarçado. Aquela ofensa disfarçada de elogio, tá ligado? Então é necessariamente um elogio. Eu tô falando que você levaria jeito pra padre, e às vezes os padres dão sono quando falam. Você consegue imitar bem um padre. É com uma cadência meio. Tipo, a voz não altera muito, o volume, assim, é tipo uma coisa meio calmante, assim. Uhum. Confesseis, então. Sentai todos e bebei-vos. Sim. Abram no salmo. Muito que bom. Você tem o Leandro, eu não conhecia, é uma planta, é isso? O Leandro é uma planta. Eu pesquisei plantas venenosas, a maioria era da América do Norte. O Leandro, meu filho, tá ligado? O Leandro era uma das poucas que é uma planta muito comum, mas extremamente venenosa. Daí tinha a questão, tipo, em pequenas doses ela causa sangramento e adoece, mas não mata, mas em grandes doses ela é capaz de matar mesmo. Isso é uma trope muito Romeu e Julieta pra mim. Veneno proposital, mas não com intuito letal. Não com intuito letal. Uhum. Acabou tendo outro tipo de letalidade pro coronel, né? Mas... Uhum. Eu pensei. Essa história foi a primeira que me veio à cabeça quando fiquei pensando no negócio de adoecer. A primeira frase dela me veio à cabeça. Não como coronel, mas tipo, logo após terminar um farto almoço, Sebastião estava certo de que iria morrer. E incuriosamente Voltaire me ajudou nesse conto, cara. Olha. Porque foi lendo, tipo, tinha essa frase, anotei no bloquinho ganhei de TOTS, inclusive. O bloquinho português aqui. Anotei ela e deixei quieto, né? Aí tava lendo um conto de Voltaire que tinha um personagem que ia se confessar a um padre. E eu lembrei desse negócio da confissão antes da morte, das sangrias, né? E aí fui amarrando uma coisa na outra e deu nessa história. E as expressões e coisas que você usou? Você te puxou de cabeça ou foi olhar alguma coisa? Meio puxado de cabeça mais mesmo. Do que pesquisado. Esse as favas é uma expressão verídica? Sim. Verídica. Inclusive, eu pra mim, eu sempre lembro da... Tipo, eu gosto dessa expressão, mas eu sempre lembro de uma famosa que é do cara que era o ministro do Trabalho na época da ditadura, o Jarbas Passarinho, que quando eles estavam discutindo se faziam o AI-5, ele fala: as favas, senhor presidente, nesse momento, todos os escrúpulos de consciência. Porque alguém tinha acabado de argumentar que achava que o AI-5 era muito... não sei se era o próprio presidente que argumentou, mas alguém na mesa argumentou que era muito severo e ele falou: as favas. Agora tem que botar pra fuder mesmo. Que coisa. Essa tradução foi muito boa. Localizando pra 2022.
Mas tem um áudio, quem escuta o Medo e Delírio em Brasília provavelmente já ouviu em algum momento esse áudio do Jarbas Passarinho. Eu não cheguei a ouvir ainda, mas é muito boa a trivia. Mas As babas! esse áudio, eu acho surreal que exista essa gravação deles discutindo o AI-5, é bizarro. É bizarro. Mas assim, a CPI é quase isso, cara. É surreal você ter gravado várias coisas que foram ditas, como a gente puxou antes, né? A alta também é. Óbito também é No... alto. Óbito também é alta, isso. Tava me fugindo do termo. Óbito também é alta, tipo, é surreal você ter isso por gravado, sabe? E vai ficar pra história, né? Alguém vai estudar isso daí. Alguém vai escutar isso aí. Frase Alguém vai célebre. escutar isso aí e vai pensar, caralho, que merda, hein? Então, já tivemos 50 anos em 5 e já tivemos também óbito também alta. É, isso aí. Mas não, eu não pesquisei muito as frases, eu fui puxando mais de Cara, cabeça do que eu lembrava. pensa daqui a uns 20 anos, talvez até menos, o pessoal indo fazer Enem, tema da redação. Frases marcantes da história brasileira. Descreva sobre óbito também alta. Ou algo que valha. Algo do tipo, né? Socorro. A história que eu mais me lembrei depois de ter terminado esse texto foi uma do Tots, que é aquela em que o. Também é um. Não lembro se é um coronel, mas é um senhor de escravos. Tem as terras dele tomadas Sim, pelos sim. escravos. Uhum. Mas aquela é. Vai para um outro lado, é tomada à força, né? Que eles pegaram pela lei, né? Uhum. E E certeza também foi um. vai dar bem certo eles dividirem entre eles. Vai dar bem. Claro que não vão tentar tirar de qualquer forma as terras, mesmo tendo um documento, né? Mas eu quis dar mais essa pegada de eles receberem a terra por direito, sabe? Pelo que tá na lei. Uhum. Que, como eu disse, pesquisando, foi algo que nunca aconteceu. Assim, no Brasil, né? Não sei fora do Brasil se pode ter ocorrido algo do tipo. Difícil, né? Dificilmente. Burgueses serão burgueses. Mas Mas então. algo que eu ia comentar que é mais, na verdade, uma questão de esclarecimento pra mim, Uhum, porque você colocou o nome da menina ali, Ana Crioula, né? Mas uhum. imagino que é como o Sebastião chamava ela e tal. Na verdade, Crioula? Crioula era nome. Uhum. Ah, era nome mesmo? Esse eu Porque. pesquisei. Ah, Os nomes eu pesquisei. Pesquisei. Meu histórico tá nomes coronel e nomes padres e nomes porra, escravos. nomes padres. Ah, cara, na hora eu não Qual tava é o com nome muita do padre? ideia. Pior que nem me lembro o nome do padre. Antônio, Padre Antônio. Antônio. Um nome É, bem religioso, de padre, fato. exatamente. E Enfim, Coronel vamos dizer assim. Sebastião também existia. É. E daí, tipo, Ana Crioula não chega. Eu acho que não era um dos nomes da lista, mas tinha alguma coisa tipo Maria Crioula. Era nome, Tá, sabe? Tipo. vamos puxar um nome simples e próximo. E aí Mas. tinha. É a mesma coisa daquela lógica da Silva, Aham. que remete à posse, né? O João da Silva. O Tá. João era o escravo do senhor Silva, sabe? Uhum. Que brabo. Mas a Brabo, né? minha questão era. Hoje em dia, o termo crioulo é visto como uma slur? Eu não sei dizer, sinceramente. Eu nem sei se existe um termo em português para slur. Slur seria um Ah, termo pejorativo, né? Pra é, alguma, por exemplo, uma minoria. pejorativo. Uhum. Porque Ah, ah, aqui em Capinzal recebeu vários imigrantes, né? De vários países uhum. africanos, X tempos atrás. Tipo, a época que eles estavam migrando pra cá, eu via eles bastante na minha academia. E eu sempre vejo não, mas eu sempre, sempre não. Mas eu via eles conversando, tipo, no idioma, que eu não sei dizer qual idioma que é e tal. E daí uma vez eu comentei com alguém, um amigo da academia e tal, eu perguntei, tá, tipo, sabe qual que é o idioma dele e tal. Ele falou, eles estão falando crioulo. Daí, tipo, é o É nome oficial um do idioma? idioma. É uma. É o nome Assim. oficial do idioma, então, nesse Sim, caso. tanto que até esses tempos atrás a Unesc tinha aberto uma licenciatura em crioulo. Olha só. E Aham. também, eu acho que É, eles chamam. Acho que nos Estados Unidos também tem isso. No no idioma? Brasil, o Sim. significado principal dessa palavra, crioulo, é todo aquele que. É todo negro nascido no continente americano. Que não nasceu na É África, por isso mesmo? exemplo.
Eu achei que tinha alguma coisa a ver com, tipo, ser mestiço. A origem, né? No caso. Mestiço era usado mestiço mesmo, né? Mas o crioulo é o escravo que nasceu, né, nas terras americanas, basicamente. Nossa. Era esse o termo crioulo a gente lia até em livros de história e tal, e tipo, eu nunca fui atrás de... Na época a gente não entende coisa, né, de saber, tipo, qual que é o significado do termo em si. Sim, eu já ouvi muitas vezes, assim como eu falei em inglês, e fui ver aqui qual é a definição. E diz que é tipo, quando é uma língua que vem uma versão simplificada de outra língua ou uma mistura de outras línguas. Então, tipo, tem o sei lá, o francês crioulo ou o haitiano crioulo. Isso. Que se tornaram línguas maternas de certas comunidades dessa forma, né? Mas, João, até aqui procurando o significado, por extensão, ele é ofensivo quando você se refere a qualquer pessoa negra como crioula. Aí ele tem caráter de ofensa. Exceto Mas o rapper. quando. O rapper, eu não sei se ele conta. Acho que é o MC. crioulo? Acho que é o rapper. Mas ele, né, assumiu esse nome Sim, é o com nome um artístico propósito, dele. né? Sim. Qual Mas rapper? Quem? quando você se refere a qualquer pessoa negra como crioulo, tipo, aquele crioulo ali, você tá utilizando de um tom ofensivo, né? Dessa expressão. Seria por... Então, dado o contexto. Seria pela origem da palavra mesmo? Por representar um escravo nascido no Brasil? Provavelmente. Também, né? Tipo, você usar hoje em dia crioulo que não seja sobre a língua, como o Toto estava falando, né? É ofensivo, porque em teoria hoje não existem mais escravos, em teoria. Na prática, volte e meia tem uma matéria no Fantástico sobre isso. Sobre pessoas em condições análogas à escravidão, trabalhando para pequenos burgueses. Que bizarro. Mas essa é outra história, né? Vamos então a outro momento político brasileiro, João? Como? Não sei do que falas. Política? No Aqui, meu conto? Nesse podcast, política? Nesse podcast. Eu vou ter um comentário sobre política nos contos do João, mas vamos ao conto primeiro. Premeditado. É grave, doutora? O homem perguntou, segurando a voz e olhando no fundo dos olhos da médica. Na verdade, os exames não apontam nada fora do esperado. Tudo parece normal. Mas e o que eu sinto? Ela baixou o rosto e o encarou por trás dos óculos. Esse mal-estar pode ter sido causado por uma crise de estresse. É possível que sejam sintomas psicológicos. O senhor disse que já havia sentido isso antes? Bem, sim, mas já faz tempo. Muito tempo? Sim, faz uns 4 anos, mas logo passou. Por acaso alguém próximo já apresentou os mesmos sintomas? Talvez alguém na família? Sim, meu filho já teve isso também. Ela anotou algo em uma prancheta antes de continuar. Bem, por hora não há nada de errado. Sugiro que volte para casa e descanse. Pode me procurar caso sinta algo novo. Doutora, eu sinto que isso vai piorar. A dor de barriga, a tontura, o mal-estar, eu sei disso. Não se preocupe. Tudo indica que isso está sendo causado devido ao nervosismo e estresse. O senhor deve descansar bastante e procurar relaxar. Eu tenho um compromisso muito importante vindo. Tenho medo de não poder comparecer. Acredito que não haverá problema, desde que o senhor repouse bem até lá. Se a doutora diz, mas estou com um mau pressentimento. E tendo dito isso, o homem foi para casa. Alguns dias depois, a médica se encontrava em casa. Bebia um café aromático tranquilamente enquanto passava uma farta porção de manteiga em um pão tostado. Estava prestes a dar uma mordida quando parou para ouvir o noticiário. Mais um fiasco repercutia no clima já extenuante do país. O noticiário informava que um importante debate fora feito circo, quando foi informado que um dos políticos participantes haveria de se ausentar por um repentino mal-estar. A médica respirou fundo, revirou os olhos e pôs-se a comer. Meteu o famoso "cê cagou", né? Nada, é paralisia repentina, paralisia aguda. Ai, muito bom. Pois então,
temos aqui mais um texto político inesperado do João. Cadê? Eu não ouvi menção nenhuma de política, Otávio. O que você tá inventando aí? Debate. Qualquer relação com a realidade é a mera O coincidência. noticiário formal importante debate. Podia ser um debate escolar, cara. Uma competição Debate internacional das escolas, Podia tá ser ligado? um debate sobre NFTs, sobre Kentuckys. Podia ser um debate de Kentuckys. A gente viu que isso existe no Samantha Schweblin Verse. Schweblinverse para os próximos. Eu não esperava esse final, né? O que realmente dá a cara ao texto, esse parágrafo. Que bom, final, que né? bom. A pergunta Tu que eu mais esperava, queria fazer é se vocês conseguiram identificar durante o diálogo o que era. Não, porque é mesmo muito genérico o diálogo. Bem genérico. Podia ser qualquer coisa. Mas aí cabe dois comentários meus. O primeiro seria talvez assim, se fosse pra deixar um pouquinho. Claro, eu imagino que a intenção do João era despistar até o parágrafo final, né? Mas se coubesse Eu não queria deixar na cara, né? Tanto que eu não usei deixar nome. alguma coisa que Flávio Bolsonaro fala, algum maneirismo da fala dele. Tá. Mas era pra ser. Agora não me vem. Tipo, era pra ser mesmo o Flávio, porque, tipo, ele não tem filho, tem? Na verdade, a ideia seria ser o próprio Demo, né? Mas. E a referência, já aconteceu algum caso na família? Sim, o meu filho. Aí sim era pra ser o Flávio. Esse era o Flávio. Mas Isso é tipo um setup pra potencial e muito provável ausência dele do debate presencial desse ano. é o texto futuro! Texto futuro! Agora Plot sim, twist. entendi. Não, agora fez mais sentido. Eu tava achando que era o Flávio o personagem. Sim, por Não, causa do clássico. eu sabia que era o filho dele que tinha dado a treta e tal. Mas o que eu me lembro que aconteceu com o Bolsonaro na questão de faltar o debate foi, disseram, complicações da questão da facada. Da facada, sim. Pois é. Mas aí eu quis só fazer uma junção, porque, tipo, é questão de doente e tal. E daí juntei isso aí com um possível mal-estar que podia ser algo congênito. Inclusive, eu vou adicionar o link do Flávio, do Não Dá Pra Continuar, tá passando mal. Tá passando mal. Esse também é um áudio do Medo e Delírio muito recorrente. E pra quem nunca viu o vídeo do Flávio passando mal, baixando a pressão num debate. Não só baixando a pressão, né, meu amigo? Não foi só isso que aconteceu, não. Eu não consegui pensar em mais sintomas. Podia falar de pressão baixa também, não sei o quê. Tá, agora o teu texto me deu um outro. Agora está em outro contexto, não tinha sacado que era um texto. Eu ia dizer que uma das poucas pistas que tem lá no meio, mas é muito sutil, é a dos 4 anos, né? Que ele fala. Isso. É isso. 4 anos atrás. Sabemos que é uma ficção, pois sabemos que nosso presidente com certeza não iria num médico ou numa psicóloga, né? Que aqui parece mais psicóloga, sim, né? Não, acho na que verdade é médica, né? Pra falar de exame e tudo mais, então. Ela é médica. Não sei porque, eu acho que por ter saído do texto do TOTS pra esse, eu acho que eu tava com ou talvez pelo... E pela forma que ela conduziu também, isso, né? As perguntas e respostas. Conversa, né? A minha... Pode falar, TOTS. Eu ia dizer que faltou o personagem falar pelo menos um pouco mais toscamente, vamos assim dizer. Sim. Eu não quis, assim, faltou a personalidade de tiozão de zap. Tipo, é o fulano. Eu só quis, tipo, fazer como seria o termo que eu quero usar aqui? Uma alusão. Sim, mas é que, tipo, ele é um personagem... Mas eu concordo 100% com o que você tá falando. Ele fala direitinho, assim, né? Você podia ter colocado ele pelo menos como um tiozão, pra ficar mais... A doutora diz, mas eu acho que vai dar ruim, tá ok? Tá ok. Tá ok, talvez entregasse um pouco. Talvez entregasse, talvez. Mas estaria condizente com o personagem. Estaria. Ai, com a figura pública. Seria uma caricatura de veras fidedigna. Minha crítica aos contos políticos de João é que falta agressividade, João. Falta ódio. Falta ódio, falta ser direto. Eu entendo que é pra enganar, mas é sutil demais. Nessas horas tá permitido espancar, entendeu? Pro meu próximo espancamento é permitido nesse caso. Eu faço uma revolução então. E eu coloco uns nazistas levando porrada. O dia que o João vai se libertar das suas amarras é o dia que ele for, assim, que ele espancar político escroto. O dia que eu me libertar das minhas amarras, eu vi uma certa
uma certa personagem num conto do Tots, cara. Só que com políticos. Só que com políticos. Eu digo isso porque não é o primeiro texto que você implicitamente fala, né, tanto do presidente quanto dos cidadãos de bem, mas tá sempre ali de pano de fundo ou é uma referência muito sutil. Acho que, eu não sei, Tots, tem alguma outra palavra que tu acha que serviria? Essa abordagem? Da política É, superficial? superficial, acho que cabe. Acho que cabe. Que, como a gente estava debatendo aqui, a gente conseguiu, né, assemelhar de que fato político se passava, porque, como não, né, com o famoso caso do desmaio e da diarreia do Flávio. Não dá pra Épico, continuar, não. o épico da Odisseia brasileira. É uma Ilíada Só que eu brasileira, fico né? pensando nesses textos num tempo mais futuro, sabe? Que vai ter certa dificuldade por ser, como tu disse ali, o diálogo com a doutora é muito genérico. E se você não tem um certo estudo, porque, querendo ou não, né, a tendência desses fatos históricos é de serem meio que esquecidos, tipo. Sim, teve um senador que se cagou, né, num debate, como também teve um deputado que o Tots trouxe no texto que caiu porque usou o cartão corporativo para comprar uma tapioca. Só que isso são coisas Tá. que se esquece, sabe? Tipo, a não ser Que que cai você nos pesquise a memes fundo. brasileiros. Mas tipo, você esquece com o tempo. Eu sinto que os teus textos poderão sofrer desse efeito, sabe? Mas Com o eu não vejo tempo. isso como um problema, sabe? Porque Uhum, quando eu escrevo algo inspirado no real, eu costumo pegar algo que seja, tipo, que esteja acontecendo no momento, né? Que seja temporário daquele momento. Mas não chega a ser uma crítica, mas uma percepção que eu, Sim, que eu tenho sim. dos teus textos, né? Políticos, textos políticos, deixamos. Nos outros se o João esconder alguma coisa, aquele negócio é importante. Ah, mas eu achei divertido, eu dei muita risada ali da thread de comentários do Flávio. E achei, assim, satisfatório quando você tem a revelação do que é, né? Essa Na foi a. verdade, esse texto, como vocês mesmos falaram, é um texto futuro, né? Porque o debate vai Uhum. acontecer, sei lá, aqui em outubro. Nem sei dizer Uhum. quando. E... Não, outubro é as eleições, se eu não me engano. Mas o debate não é bem próximo, né, das No eleições. mês anterior. Mês Então, anterior. setembro. E eu peguei referências de vários acontecimentos, né? Tanto do Flávio, misturei com o do Bolsonaro, falando dos 4 anos. Então é meio que uma aglomeração, uma amálgama de tudo isso, só para poder moldar esse texto sem deixar muitas pistas. Claro que depois que você lê o texto sabendo do que se trata, você consegue pescar as pistas, né? Tanto que eu tô tipo, ali os 4 anos e tudo mais e tal. O meu filho, não sei o que e tal. Então... Uma amálgama. Que palavra. Então Que termo. só pra entender o teu processo de pensamento foi o desafio é sobre doença, e falando em doença, a primeira coisa que tive à cabeça foi o Bolsonaro. Pois é, cara. Já bem. Justo. Justíssimo. Acho que ele Essa foi a tua precisava ser primeira ideia, apresentado à João? Angélica. Não, a primeira ideia foi... Eu não consegui ter nenhuma ideia muito sólida, assim, muito que eu sentia que se fechasse de primeira ideia. Daí eu fui pensar, e daí me veio essa. Pensei, alguém se fazendo passar por dentro. Eu pensei, em que cenário que eu posso encaixar isso? Daí eu me lembrei do ocorrido do Flávio, e daí daí lembrei que eu li muita coisa, tipo, que o Bolsonaro vai cagar pro debate e tal, e juntei tudo isso nessa ideia. Interessante. Esse foi o processo, bem dizer. Muito que bom. Dá quase pra fazer uma coletânea com textos políticos. Políticos. Sutilmente políticos. Sutilmente. Texto. Nossa, o nome da coletânea. Texto sutilmente. Não, esse vai ser o nome do compêndio, cara. Exato, a coletânea, então. A coletânea sutilmente político. Sutilmente político parece quase o nome de CD, assim. Tipo, sutilmente político. Ou o nome de uma música, um single. Aproveitando que você falou de minisséries da Globo, é assim que a gente pode caracterizar elas. Sutilmente políticas também. Exceto os dias eram assim, né? Não tem nada de sutil naquilo lá. Os dias eram assim?
Foi um seriado de, acho que Sobre passou a em ditadura. 2016 ou 17. Cara, eu fico de cara que passou um seriado assim. E daí eu vi muita gente próxima não, falando assim, não, defendendo os protagonistas, né, e tal, que lutaram contra a ditadura e tal. E você foi lá ver em quem que eles votaram. Daí eu, tem algo aí que não está, algo aí que não está coerente, entendeu? Porra. Mas é bom o seriado? Eu gostei bastante, cara, Tipo, eu não sei a acurácia histórica É meio dele. novelesco, né? Tipo, sim, é isso. Cara, ele é novelesco. Afinal, pra uma série, ela é bem novela. Também se trata... Os dias eram assim. Os dias eram assim. Eu não lembro quantos episódios teve, mas eu gostei, assim. Ela é novelesca no sentido, tipo, trata do... Claro, amor entre os protagonistas e tudo mais. Mas o enredo de tudo acontece no epicentro da ditadura militar. Interessante. Tá, e é tipo produção recente? Sim, é de 2016, 2017. Eu acho que ela é bem do ano político, não, antes do Bolsonaro, acho. Eu lembro que quando eu tava passando, eu já tava morando aqui. Já, tipo, foi o primeiro ano que eu vim pra cá morar depois de Floripa. Então, eu não lembro se foi 2016 ou 2017. Mas então, depois desse momento novelesco aqui... Não, peraí, ainda no momento novelesco, eu aproveitar Oi. Comentar e fazer uma ligação com o episódio passado, porque como eu falei antes, eu comecei a assistir os Maias, e logo que eu comecei a assistir, eu me arrependi muito de não ter começado antes do Desafio do Amor Romântico, porque aquilo é um prato cheio. Os primeiros episódios parece que eles pegaram todos os clichês possíveis, assim, do cara apaixonado, assim, e as frases, assim, cara, uma mais perfeita que a outra, aquelas frases, assim, cara, em cada episódio. Meu Deus, eu fui pesquisar agora isso daí, e a primeira foto, meu Deus, isso é muito uma novela, meu Deus do céu, é muito como a Globo reflete histórias da época. É muito um produto da sua época. Ele é de 2002, eu acho. É baseado num romance, não é? Não é baseado num romance? Sim, é um... Estado de Queiroz? É isso mesmo. Interessante. E foi filmado aqui em Portugal. Mas então, enquanto o João prepara nosso próximo desafio, vamos ao nosso quadro Respostas Definitivas. Temos uma promessa do último episódio que nesse traríamos a resposta definitiva. O que veio primeiro? O ovo 43. Ou a galinha? 42. Então, vamos lá. Chamamos aqui 3 especialistas em Kentuckys para trazer essa resposta. Tots. O que veio primeiro? O que Portugal diz? O que Portugal diz? Boa pergunta. Sabe que aqui eu diria que eles apostariam no ovo, porque acho que é a coisa que os portugueses mais comem, o que mais gostam é ovo, pelo amor de Deus. Filho, caralho, então. Pastel de nata, né? Vai ovo? Quer dizer, acho que vai, não tenho certeza. Deve ir. Eles metem ovo em tudo. Isso é um protesto? É um protesto, cara. É um protesto. Olha, não dá, cara. Tudo vai querer experimentar uma sobremesa, vai ovo. Vai comer uma pizza, tem um ovo frito no meio. Não dá. Olha, cara, eu diria que veio a primeira galinha. Vamos seguir a thread da evolução. Mas a galinha como ave, ela é descendente dos répteis, e os répteis são ovíparos, logo Quem veio primeiro, o réptil ou o ovo? O ovo, porque daí veio dos peixes. Quem veio primeiro, o peixe ou o ovo? Aí veio o peixe, porque alguém tem que botar o ovo, né? Mas se tem uma pessoa observando o peixe botar o ovo, o peixe realmente bota o ovo? Se uma árvore cai na floresta e não tem ninguém para ouvir, ela faz barulho. Então, exatamente, é o problema do observador. Pra começar que não tinha gente lá. Ai. Então a resposta definitiva é o ovo? É o peixe, a resposta definitiva é o peixe. Quem veio primeiro foi o peixe. Você nunca jogou aquele jogo do Evil Search for Eden, que é um jogo sobre evolução? É muito bom esse jogo. Que é o peixe é o que vem primeiro. Ele tem conteúdo pra caralho pro jogo dos NES, cara. Caralho, então aqui Nintendo trazendo respostas definitivas.
O primeiro que veio é o peixe, É o galera. peixe. Qual vai ser? Então, ficamos aqui com o quadro Resposta Definitiva. Semana que vem voltamos com qual? Com qual? Vamos lá. Joga uma aí. O do barulho, pode ser esse é problema do observador. Se uma árvore cai na floresta e não tem ninguém vendo, ela faz barulho. Então tá bom. Isso é capacitismo contra cegos, Tots. Eu acho que a gente vai acabar se fudendo muito com esse quadro, que vai chegar no ponto que não tem onde tirar a resposta. Nada. Muito bom. A resposta é fácil, o problema vai ser achar mais mistérios. Esse que vai ser o problema. Mais mistério. Que nada, a gente vai naquele super curioso, vai no mundo estranho, vai. A próxima pergunta, já que a gente tá na temática, é: e aí? Capitu traiu ou não? Não, esse aí a gente deixa pro conto do livro. É. Esse tem que ler. Mas deixa aqui meu parecer que se traiu pouco. Vamos então ao próximo desafio. Próximo desafio. Escreva uma NFT, narrativa fantástica tolkieniana, com pontos bônus. 1. O personagem principal não é um humanoide. 2. A fantasia se passa em tempos atuais. Ou 3. Todos os personagens que dialogam, por alguma razão, seguem uma regra não explícita na fala. Por exemplo, falam cantando, formam frases em haiku, falam apenas rimando, etc. Muito que bom. Vou escrever sobre um ente que fala fazendo rap e nos tempos atuais. MC Wizard. MC Wood, cara. MC Wood. MC Hardwood. Muito que bem, essa é a única, e deixando claro aqui, essa é a única NFT que o sindicato aceita. Caro ouvinte, você pode enviar uma sugestão, um texto, comentário sobre esse episódio e qualquer coisa afim no nosso e-mail, ou sindicatosescritores@gmail.com, ou nas nossas redes sociais, @sindicatosescritores no Twitter ou Instagram. E também pode entrar no nosso canal do Discord, que vai estar no link aqui no post. Se inscrever no nosso canal do YouTube, Sindicato dos Escritores, onde também postamos a versão em vídeo de todos os nossos episódios a partir de certo ponto. Os outros em algum momento vão lá. Mas com vídeo em breve. Vem aí. TBD. E é isso. Alguma coisa que me faltou à memória, pessoal? Isso aí, tá ok? É isso aí, tá ok? Ficamos por aqui com mais um episódio. Vai dar like, vai compartilhar com os amigos, com os inimigos, com os petistas, com os não petistas, tá ok? Gente. Todo mundo. Desceu o demo no menino ali. Mas então é isso, pessoal. Muito obrigado pela companhia. E voltamos semana que vem com mais um Clube do Conto. Até a próxima. Até, pessoal. Tchau.